De vez em quando, um jogador que ninguém espera começa a destruir e faz uma temporada brutal. E nesse vídeo a gente vai contar 5 desses casos aí, começando com um brasileiro. E certamente muitos de vocês conhecem porque atualmente, no momento da gravação desse vídeo, ele é comentarista do Sport TV e eu tô falando do Grafite. Ele jogou em diversos times brasileiros, especialmente ali no começo do século XXI, né? Passou por Santa Cruz, Ferroviária, Grêmio, Goiás, mas foi no São Paulo que ele se consagrou de fato, sendo campeão da Libertadores da América e também do Mundial de Clubes, uma lembrança que não é muito boa pros torcedores do Liverpool, né? Depois do bom desempenho pelo tricolor paulista, o Grafite acabou sendo contratado pelo Le Mans da França no meio da temporada 2005-2006, em valores que na época giravam em torno de 3,5 milhões de euros, e ele ficou lá uma temporada e meia. Na única temporada completa dele lá na França, ele acabou metendo 15 gols e dando 5 assistências na temporada, o que chamou a atenção do Wolfsburg, que tinha a função aí de tentar trazer os Lobos de volta para competições europeias e também ser competitivo na Bundesliga. E lá foi então o Grafite jogar na Alemanha por valores que custaram aí cerca de 7,5 milhões de euros. E aí que vem a chave da história, cara. Na primeira temporada jogando na Alemanha, né, o Grafite teve um desempenho mediano, mas era o que era esperado de um jogador mais ou menos do nível dele ali. Ele meteu 12 gols e 6 assistências lá pelo Wolfsburg, ajudando o time dele a ficar em quinto lugar na Bundesliga na temporada 2007-2008. Então ele tava dentro do esperado, fez bons números e tal, mas ninguém imaginava o que poderia vir depois. Na temporada 2008-2009, o Grafite simplesmente virou um monstro, velho, porque naquela temporada ele meteu 28 gols na Bundesliga, mais do que o dobro da Bundesliga anterior, certo? E ainda foi o artilheiro do campeonato, deixando pra trás nomes como Mário Gomes, que era o artilheiro do Bayern de Munique, e o próprio Dzeko, que era o parceiro de ataque do Grafite no Wolfsburg, que também meteu 26 gols, né? Naquela que foi a dupla mais letal de ataque da história da Bundesliga. Naquela temporada completa, contando todas as competições, ele meteu 35 gols e deu 10 assistências, ajudando o Wolfsburg a ser campeão daquele campeonato alemão lá, numa temporada simplesmente fantástica dos Lobos, que ainda por cima ficou marcada na história, porque naquela temporada lá o Wolfsburg meteu uma vitória de 5-1 pra cima do Bayern de Munique, com direito a um dos gols mais fantásticos da história da Bundesliga, com o Grafite, né, metendo um gol de calcanha contra o Bayern de Munique numa goleada, velho, pensa. Naquele dia o Grafite levou a sério demais o seu nome e resolveu fazer arte em campo, né? Continuando então com o próximo nome da lista, que é o Paco Alcácer, um espanhol que fez o seu nome ali na La Liga jogando pelo Valência com bons desempenhos, até que o Barcelona precisava de um reserva para ataque ali, naquela época do trio MSN, né? E um cara que pudesse sentar no banquinho e esquentar ali a parada até o momento de entrar em campo, porque o dono da posição era o Suárez, né? E em 2016 então, o Barcelona desembolsou 30 milhões de euros pelo Paco e ele ficou lá 2 temporadas, certo? 2016-2017 e 2017-2018. Ele alternava ali um jogo ou outro como titular, geralmente vinha do banco e tal. E em 50 partidas ele meteu 15 gols, o que não são números espetaculares, mas também tá longe de ser números pra jogar fora aí, considerando que o cara era reserva, né? Então um dia o Paco Alcácer tava lá no sofazão dele pensando, eu preciso jogar mais. Aí em 2018 o Barcelona empresta ele então pro Borussia Dortmund, que tinha perdido o Aubameyang e precisava de um novo goleador, certo? E pelo clube aurinegro, o Paco Alcácer então, cara, do nada assim, começou a brilhar demais, tá ligado? Quem achava que ele não tinha utilidade pro Barcelona, né, que era um cara esquentador de banco, começou a mudar de ideia, porque na sua primeira temporada pelo Borussia Dortmund, ele meteu nada menos do que 18 gols em apenas 26 jogos na Bundesliga, ficando apenas 4 gols atrás do Lewandowski, pra vocês terem uma ideia, velho. Sendo então o vice-artilheiro daquele campeonato alemão, e com detalhe, né, ele marcou mais gols em 26 partidas pelo Borussia do que ele tinha marcado em 50 jogos pelo Barça. E ainda abriu a caixa de ferramentas dele, porque ninguém sabia que o Paco Alcácer era um cara técnico pra bater falta, e ele meteu 3 gols de falta naquela Bundesliga. Aí você pode falar, tá, 18 gols em 26 jogos é muito bom, mas também não é nada de craque, né? A gente não tá dizendo que o Paco Alcácer era um craque, mas que ele surpreendeu muito naquela temporada, e eu vou provar por quê. Ele sequer era titular absoluto, beleza? Então esses 18 gols vieram aí com muitas vezes o cara saindo do banco pra jogar, acredite se quiser. Então se você pegar os minutos que ele esteve em campo pelo Borussia naquela temporada e dividir aí o número de gols, dá um gol a cada 66 minutos, uma média simplesmente espetacular pra qualquer centroavante no planeta, beleza? E que foi de forma disparada a melhor média daquela Bundesliga, sim, melhor que a do Lewandowski. Naquela edição o Borussia Dortmund ficou a uma vitória de tirar o título da Bundesliga aí das mãos do Bayern de Munique, né? Faltaram apenas 2
pontos e com o desempenho do Paco Alcácer, o Dortmund não titubeou e pagou aí 21 milhões de euros para tirar ele em definitivo do Barcelona. O curioso é que 6 meses depois, o Borussia Dortmund já revenderia ele pro Villarreal, né, da Espanha. Novamente ele voltaria pro Campeonato Espanhol, mas um cara que ninguém esperava chegar na sua primeira temporada, ter um desempenho brutal, com números melhores do que o Lewandowski por jogo aí, mano, é de se tirar o chapéu, né? E eu também tiro o meu chapéu pra você, velho, quando você deixa o like no vídeo, que ajuda demais a divulgar aqui o vídeo e o canal pra mais gente, beleza? Faz toda a diferença pro meu trabalho. Obrigado aí pela força. Agora vamos falar de um cara que foi um dos símbolos do título mais improvável da história do futebol, o Leicester ganhando a Premier League em 2015 e 16. O Mahrez chocou o mundo inteiro com o seu desempenho, velho, que com caras ali também desconhecidos na época, como o Jamie Vardy e o Kanté, acabaram dominando a Premier League naquele título improvável, com um elenco que era muito inferior e com nomes muito mais desconhecidos que outros candidatos ao título, certo? Aliás, o Vardy e o Kanté também poderiam estar nessa lista, né? Assim como, acredite se quiser, até o Drinkwater, que fez uma temporada brutal naquele título do Leicester. Mas hoje o assunto é o ponto argelino. O Mahrez se desenvolveu no futebol, cara, treinando em times muito modestos aí, beleza? Então ele jogou pelo Quimper, da 4ª divisão francesa, pra você ter uma ideia, e depois foi se formar ali no Le Havre, da segundona. Com um detalhe, né? Antes de fechar com o Le Havre, ele recebeu propostas do Olympique de Marseille e do próprio PSG, mas ele não quis ir, ele preferiu o Le Havre porque ele achava que era um lugar melhor pra ele se desenvolver, né? Onde ele teria mais oportunidades e tal. E pelo Le Havre, em 2 anos, ele jogou 66 partidas, marcando 10 gols e dando 12 assistências. Números bem bons pra um cara que era bem jovem na época e que tinha sido dispensado uma época da sua vida pelo Luan por ser magrinho demais, né? Olha só. Aliás, dá pra fazer um vídeo só sobre isso, né? Jogadores que foram dispensados porque um técnico falou: ah, esse é muito baixinho, ah, esse é muito magrinho. É um negócio de louco, até o Lewandowski, cara. Até o Lewandowski sofreu com isso na carreira, bicho. E aí, beleza, o cara jogando lá na França, desconhecido. Até que em 2014, o Leicester, que tava muito bem analisando o mercado ali, pagou a bagatela de 500 mil eurinhos, velho, pra levar o cara pra Inglaterra, né? E a primeira temporada dele no Leicester, então, foi a 2014-2015, onde ele teve um desempenho bastante mediano, né? Jogou ali 32 jogos, fez 4 gols, deu 5 assistências. Ele era uma aposta, ninguém ficou muito decepcionado com o desempenho e também não ficou muito maravilhado, tava ali, né, mediano, pá. O que definitivamente ninguém esperava é que na temporada seguinte, do nada, malandro, do nada, né, o Mahrez se transformaria aí num dos principais jogadores do futebol europeu. Foi na temporada 2015-16, onde o destaque do Mahrez veio principalmente na Premier League, onde ele marcou incríveis 17 gols, deu 10 assistências, né, números assim excepcionais comparados com a temporada anterior dele, e ainda assim metendo gol contra Arsenal, Chelsea, destruindo o Manchester City, decidindo jogos assim dificílimos em que o Leicester venceu apenas por 1-0, saca? E sendo ali o principal combustível daquele time imparável que viria a ser campeão da Premier League. Foi o primeiro e único título de campeonato inglês da história do Leicester, e o habilidoso canhotinho argelino ali, velho, ainda foi eleito o craque da competição pela PFA, né, que é a associação de jogadores lá. E apenas 2 anos depois desse título, o Leicester lucraria muito com o Mahrez, velho. Porque vocês lembram que eles tinham pagado 500 mil euros apenas, né, pelo cara. Aí o Manchester City viu o Mahrez, falou que era o Mahrez, quanto é que custa o Mahrez, me dá o Mahrez. E o Leicester vendeu por valores cerca de 61 milhões de libras, cara. Mais de 120 vezes o valor que o Leicester tinha pagado por ele. Um lucrinho bom, né? Aí você pensa, pô, o Leicester apostou no Mahrez, né, lá que ele conseguiu se formar, ele deve ser grato ao clube, né? Que nada, mano. Numa revista pra France Football, o Mahrez quis deixar claro como ele tem um ressentimento com o time do Leicester por ter mantido ele por lá por mais 2 anos depois daquele título inglês. Eu perdi 2 anos, porque ao invés de chegar no City com 27, eu teria chegado com 24 ou 25. O Leicester me bloqueou. Eles me falaram: você não vai sair, você não vai sair. Pois é, amigo. Mas ó, te falar, essas tretas aí, cara, no futuro elas são esquecidas, né? O que o Mahrez fez pelo Leicester tá na história pra sempre, ele vai ser amado pela torcida, não importa o que ele falou ou deixou de falar, o que conta é que na galeria de troféus vai tá lá aquela Premier League e vão tá as fotos do Mahrez também, velho. Tu acha que quando ele tiver com 50, 60 anos, o torcedor do Leicester vai falar: ah, nossa, o cara nos deu um título importantíssimo, brilhou muito naquela temporada, mas deu uma entrevista que eu não gostei. Ninguém vai nem lembrar, tá ligado? Quem a gente vai lembrar é do Gonzalo Higuaín, que se tornou aí uma das grandes promessas do futebol mundial quando ele começou a se destacar pelo River Plate. E o Real Madrid foi lá e contratou ele por cerca de 12 milhões de euros na época. E é aquela coisa, quando um maluco muito jovem chega no Real Madrid, que é um time, pô, daquela estatura que
tu já se treme todo só de pisar no gramado, né? O cara com pouca idade, vindo da América do Sul lá e tal, é esperado que ele tenha um período de adaptação, que demore um pouquinho pra conseguir se firmar e pá. O que o Higuaín não esperava é que em 2009, 2 anos depois dele chegar no Real Madrid, os blancos iriam atrás aí do Benzema, que com o passar dos anos foi se consolidando, tirando cada vez mais espaço do Higuaín no time, fazendo com que ele tivesse que sair, né? E o Benzema, todo mundo sabe, acabou ficando até hoje e é um dos maiores jogadores da história do Real Madrid. Então, em 2013, o Napoli da Itália resolveu dar uma chance pro Higuaín, pagando cerca de 39 milhões de euros pra ficar com o argentino. O Napoli tinha perdido o Cavani pro PSG e precisava de um goleador, né? E o Pipita Higuaín então começou a jogar, começou a brocar, mano, começou a dar resultado. Na primeira temporada foram 24 gols e 12 assistências em 46 jogos, números que já eram excelentes. E na temporada seguinte o Gonzalo Higuaín então conseguiu continuar com o desempenho, velho, e meteu nada menos do que 29 gols e 11 assistências, se consolidando ali como uma das referências nos craques do time do Napoli. Mas a surpresa viria na temporada 2015 e 16, velho, porque o Pipita Higuaín tava ali sentindo gostinho de jogar bem, de ser titular, de ser amado pela torcida, de meter gol. E aí no campeonato italiano daquela temporada, o Higuaín realmente assim se destacou e fez o que ninguém esperava, porque em 35 jogos de campeonato ele marcou nada mais nada menos do que 36 gols, virando o artilheiro histórico de todos os tempos da Série A italiana para mais gols em apenas uma temporada. Para vocês terem uma ideia o quanto esse recorde é fantástico, velho, na Série A italiana vocês sabem que já jogou muito jogador assim brutal, né? Jogou o Kaká lá, o Del Piero, o Totti, o Van Basten, o Ronaldo Fenômeno, o Shevchenko, o Ibrahimovic, o Adriano Imperador. Cara, é muita gente boa, velho. E nenhum desses caras conseguiu meter os 36 gols numa temporada que o Higuaín meteu. E esse recorde ficou aí isolado com o Higuaín até que em 2018 Cristiano Ronaldo resolveu ir jogar na Itália, né? Ele foi pra Juventus e aí não deu outra, mano. Em 2019, 2020, um cara foi lá e conseguiu cravar aí os 36 gols que o Higuaín também tinha cravado, né? E esse cara foi o Immobile. Só pra não deixar a piada no ar aí, tá? O Cristiano Ronaldo, na sua melhor temporada na Itália, meteu 31 gols na Série A, o que é 5 gols aí menos do que os recordes históricos do Immobile e do Higuaín. Infelizmente, nem essa temporada brutal foi suficiente pro Napoli conseguir tirar o título da Juventus, né? E pra piorar, na temporada seguinte, a Juventus obviamente olhou pro Higuaín e falou, quero você, pagando aí 90 milhões de euros pra tirar ele do Napoli, transformando o Higuaín em persona não grata, né? Lá na cidade de Nápoles. Aliás, vocês sabiam que hoje o Higuaín tá nos Estados Unidos, né? Atuando como Kratos em God of War. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. E pra terminar então, enquanto o Higuaín não parava de meter gol no campeonato italiano, tinha um ponta egípcio correndo ali pelas alas, né, tanto da Fiorentina quanto da Roma. É o Mohamed Salah e você provavelmente já sabia que ele ia estar nessa lista. O Salazão foi contratado pelo Chelsea uma época, né, foi altamente subestimado e despachado lá pra Itália, onde ele conseguiu se destacar por ser um ponta de muita qualidade, muita velocidade, um cara que tinha canhotinha, jogando aberto pela direita, podia puxar pra dentro, meter gol assim. Era inegável que o Salah era um bom jogador e vinha entregando resultados aí muito satisfatórios pela equipe da Roma, beleza? Em 83 jogos por lá, ele meteu 34 gols e deu 22 assistências, números realmente muito bons, transformando num dos principais pilares daquele time da Roma que sofria ali com o fim da era Totti, né? Na temporada 2016-2017, a sua última jogando lá na Itália, né, o Salah meteu 19 gols e deu 15 assistências. E aí você já sabe, né, cara, quando um jogador começa a destacar muito por um time que não é dos mais fortes, né, os outros clubes gigantes aí ficam de olho e falam, mano, eu vou comprar. E quem mandou bem dessa vez foi o Liverpool de Jürgen Klopp, que vinha praticando já ali um projeto de reformulação nos Reds, né? Tinha acabado de ser vice-campeão da Europa League, mas tinha conseguido garantir uma vaga na fase de grupos da próxima temporada, o que aumentava o orçamento e tornava o projeto do Liverpool ainda mais interessante. E pra lá que o Salah foi. O esquadrão ali que o Kloppão tava montando já tinha o Firmino ali meio que jogando centralizado, tinha o Mané já mais pra ponta esquerda, faltava um craque que assumisse de vez a posição na ponta direita. O Klopp olhou pro Salah, se apaixonou e falou, esse é o cara. Aí na metade de 2017, então, o Liverpool pagou 42 milhões de euros pra tirar o Salah da Roma, transformando ele na época no jogador africano mais caro de todos os tempos. E a primeira temporada do camisa 11 do Liverpool, então, 2017-2018, foi uma coisa altamente surpreendente, velho, porque ele passou ali de um bom ponta na Série A pra um cara absolutamente destruidor, um dos melhores do planeta, sendo comparado aí com Cristiano Ronaldo e Messi, pra vocês terem uma ideia. Naquela temporada, o Salah atingiu um recorde histórico. Na Premier League de 38 rodadas, como a gente conhece hoje em dia, ele se tornou o maior artilheiro de toda a história em uma única edição, brocando 32 vezes.
Fora que ele meteu 10 gols na Champions League e acabou a temporada somando todas as competições com 44 gols e 16 assistências, velho. Foram 60 participações diretas em gol na temporada. É números de Messi, cara, sério. E além dos números, né, o cara tava jogando uma bola absurda, ganhou o prêmio Puskás de 2018, destruiu várias vezes aí Arsenal, Tottenham, Manchester City, a própria Roma, que era o ex-time dele. E infelizmente a temporada não foi coroada da forma perfeita, porque o Salah, mesmo tendo esse desempenho, acabou saindo de mãos abanando, sem títulos, né? Foi vice-campeão da Champions League naquela final contra o Real Madrid, que ele sai lesionado depois daquele choque com o Sérgio Ramos, mas chegou no prêmio de melhor do mundo da FIFA, o The Best, e ele ficou em terceiro, cara, na frente do próprio Messi, né? Coroando aquela temporada simplesmente brutal do cara. Desde então, o Salah se tornou o que a gente conhece hoje, né? Um dos melhores jogadores do mundo, com desempenhos fantásticos em praticamente todas as temporadas aí. Algo que ninguém poderia imaginar quando ele era apenas um ponta bom, né? Da Série A italiana. Quais outros jogadores aí desacreditados que tiveram temporadas brutais do nada, né? Que simplesmente explodiram aí e tiveram desempenhos históricos? Deixa nos comentários aí, beleza? E muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você curtiu, não esquece de deixar o like na saída, que ajuda a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente. Nos vemos no próximo, então. Um grande abraço. Falou! O Riyad Mahrez ou Mahrez ou Mahrez? Mahrez. Mahrez.